das profundezas da minha mente desocupada, basicamente. Bom, a ideia de gravar a cover de Tarcos é totalmente responsabilidade do nosso guitarrista, Fernando Poiana, que sugeriu despretensiosamente da gente gravar essa música. Eu não tive participação nessa ideia, quero deixar registrado, mas foi bem divertido ver todos eles se fudendo e eu só cuidando da parte ali das vozes do Greg Lake. E aí começamos a ouvir, começamos a dar uma sacada ali, vimos que era realmente, né, muito trabalhoso, muito complicado, assim, várias partes, 20 minutos de música. E aí, todo mundo atropelado com seus trampos, isso, aquilo, a gente medindo, será que vai, será que não vai? Putz, ia ser muito legal. Puta som, essa é uma puta homenagem pra essa banda, né, o Emerson, Lake and Palmer. E aí veio, infelizmente, né, veio a pandemia, a gente ficou todo mundo preso em casa e acabou sendo o tempo que a gente precisava para poder treinar música e decidimos arriscar essa aventura aí de tentar encarar Tarcos. Da minha parte, da parte dos teclados, a primeira coisa que eu fiz foi dividir todas as sessões da música, né, que ela é dividida em 7 partes, e botar em prática aquele negócio bem básico, assim, de pega cada pedacinho, estuda devagar, e repete com regularidade todo dia. Então, durante esse período que a gente ficou de lockdown, era todo dia, sentava no piano e ia pedacinho por pedacinho, devagar. Foi um desafio grande a princípio, né? Certamente, assim, a gente teve que reconstruir muito do que eu sabia, principalmente. Eu tive que aprender a reposicionar a minha mão até, por causa que a velocidade cobra uma dinâmica muscular diferente também, né? No meu caso foi muito simples, essencialmente porque o Emerson, Lake and Palmer não tinha guitarrista. Embora o Greg Lake tocasse guitarra em algumas músicas. E aí fui construindo, vai construindo. Aí você chega num pedaço, revisa tudo. Aí ganha mais uns pedaços, revisa tudo. Ela é tão complicada que quando a gente acaba de tirar ela, a gente sai um outro músico. Essa foi uma das razões pelas quais eu sugeri a música. Porque eu queria ver todo mundo trabalhando enquanto eu assistia de camarote, vendo o sofrimento dos meus queridos companheiros de banda. Difícil, bem difícil. Não que não tenha outros ritmos, né, muito mais desafiadores, tem ritmos latinos, Moçambique, mas o prog, ele é desafiador não no sentido de execução, mas no sentido mais de memorizar as passagens. São 20 minutos de passagens variadas, tempos variados, convenções entre todos os instrumentos. Então, como eles tinham essa proposta rock progressivo, com uma influência forte de jazz, eles têm escolhas harmônicas imprevisíveis. Isso, então, foi uma das coisas que eu aprendi muito tocando a Tarcos, foi aprender a entender um pouco de harmonia quartal. Bom, o Keith Emerson, se fosse pontuar uma primeira dificuldade de abate de cara, assim, que é um elemento muito forte, né, no jeito que ele toca, é a mão esquerda dele. Os baixos, sem contar, né, formas de compasso, né, que são quebradas. Então tem hora que ela começa 5x4, tem hora que ela reveza 4x4, 3x4, e de repente tem um 7x8 ali no meio. Aí, de repente, a música da Manticore vira 9x8. Foi um desafio grande, é um desafio grande, não só de execução do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da nossa memória, porque executar isso de memória não é fácil e executar com uma partitura na frente não é muito bem rock and roll. Essa etapa a gente tentou trazer esse som na década de 70 o máximo que a gente pôde, né, com instrumentos, no caso da bateria, né, uma bateria que eu vou usar que é da década de 80, os pratos são da década de 70. Então, o Greg Lake usa o baixo, ele não coloca muitos efeitos, como por exemplo, aposto que o teclado deve ter dado muito mais trabalho. Basicamente, o que eu tentei organizar foi um som de Hammond, onde eu utilizo um VR09 ligado pelo cabo MIDI num teclado controlador. Aqui em cima, no Juno DI, eu estou utilizando um efeito dele que chama de Beam, que é como se fosse um Theremin, alguma coisa assim, para simular aquele stick control que ele tem, que ele utiliza no meio da música ali na mesh, na parte da mesh. Aí, do outro lado, eu tenho um Kurzweil SP76, onde eu estou fazendo os timbres de piano. Em cima, eu coloquei
mais um teclado como controlador para poder fazer os timbres de sintetizador da Mess. E atrás de mim eu coloquei mais um controlador para poder fazer o timbre da Aquatarcos. Então, quando eu fui pensar em montar um timbre para poder caber bem nessa composição, eu pensei, cara, precisa ter grave, precisa ter bastante grave, bastante sub que segure ali embaixo e um pouco de médio para dar um corpo, para dar um punch, para fazer baixo aparecer. Então, no caso dessa música, para essa gravação, eu acabei usando a guitarra ligada num pedal de fuzz e ligada direto no amplificador, para dar justamente esse som setentista que os aficionados pelo estilo tanto gostam. Bom, todos eles cuidaram muito da parte dos instrumentos, né? Principalmente bateria, teclados e baixo. Mas eu entrei muito na parte da produção do vídeo, né? Como eu trabalho com isso, então a gente estudou muitas formas aí de como gravar esse material. Também na captação do áudio, né? Que eu trabalhei bastante com o Vitor. Então a gente tentou trazer o máximo possível o som da forma que era feito da época, até a forma de gravação, a forma de microfonação da bateria também. Então, estou bem curioso aí para ver como vai ficar esse material. O objetivo de gravar esse material é justamente testar os limites da nossa memória. Ver até que ponto a gente consegue lembrar de uma música de pouco mais de 20 minutos, depois de ter passado 2 anos aprendendo essa música. Cara, o mais legal, assim, além de homenagear o Emerson Lake Palmer, que tem esse trabalho muito sensacional, além da gente ter a oportunidade de difundir também, né, para a galera, para as novas gerações, né, esse tipo de som, como um objetivo pessoal também de encarar um desafio mesmo, assim, porque é um gigantesco desafio você encarar uma música desse nível, de complexibilidade técnica, de timbre, de equipamento, e é muito impressionante, porque a gente ficou 2 anos se programando por causa da pandemia e tudo mais, até a gente conseguir chegar nesse dia da gravação, e nesses 2 anos, foi 2 anos de estudo intenso em cima dela e uma evolução visível, assim, ó, das habilidades técnicas, dos aprendizados de regulagem, de timbre. Então acabou sendo um objetivo de encarar o desafio, mas que veio num bônus todo esse aprendizado, toda essa evolução técnica para poder chegar a executar essa obra aí que é tão complexa. E o próximo passo é saber o quanto tempo a gente vai demorar para esquecer essa música. E eu imagino que em alguns meses a gente vai atingir esse objetivo.